8. Faça a falha parecer fácil de corrigir. Um amigo meu, solteiro, com mais ou menos 40 anos, ficou noivo e a sua noiva o persuadiu a fazer algumas aulas de dança, urgentemente. Deus sabe que eu precisava de aulas de dança, ele confessou enquanto me contava esta história. Porque eu dançava igual a primeira vez que comecei a dançar 20 anos atrás. A minha primeira professora de dança provavelmente tenha me contado a verdade. Ela disse que eu fazia tudo errado, eu teria que esquecer tudo e começar do zero. Mas isso tirou de mim toda a vontade que eu tinha. Eu não tinha mais nenhum incentivo para continuar. Então, eu lhe disse que não queria mais fazer aulas com ela. A próxima professora de dança podia estar mentindo, mas eu gostava do que dizia. Ela disse abertamente que a minha dança era talvez um pouco antiquada, mas que no básico estava tudo certo. Ela me assegurou que eu não teria nenhum problema para aprender alguns passos novos. A primeira professora havia me desencorajado, enfatizando os meus erros. Esta nova professora fez o contrário. Ela continuou elogiando as coisas que eu fazia certo, e os meus erros começaram a diminuir. Você tem um senso natural de ritmo, ela me assegurou. Você é realmente um dançarino nato. Agora, o meu bom senso me dizia que sempre fui e sempre serei um dançarino de 4ª categoria. Mas no fundo do meu coração, eu ainda gosto de pensar que talvez ela estivesse sendo sincera. Para ter certeza, eu a estava pagando para dizer isso. Mas para que falar nisso? De qualquer forma, eu sei que sou um dançarino melhor do que eu seria se ela não tivesse me dito que eu tenho um senso natural de ritmo. Isso me encorajou, me deu esperança e fez com que eu quisesse melhorar. Diga ao seu filho, à sua esposa e ao seu empregado que eles são estúpidos ou burros em certa coisa, que não têm o dom para aquilo e que estão fazendo tudo errado, e você terá destruído quase todo o incentivo que eles têm para tentar melhorar. Mas use a técnica oposta. Seja liberal com o seu encorajamento. Faça a coisa parecer fácil de fazer. Diga a outra pessoa que você confia na habilidade dela de fazer isso, que ela desenvolveu o talento para isso, e ela irá praticá-la até a madrugada para dominar aquela área. Lowell Thomas, um artista sensacional em relações humanas, usou esta técnica. Ele te dava confiança, inspirava em você a coragem e a fé. Por exemplo, eu passei o final de semana com o senhor e a senhora Thomas e no sábado à noite pediram que eu assistisse a um jogo amistoso de bridge em frente a uma lareira quente. Bridge? Ah, não. Não, eu não. Eu não sabia nada sobre isso. O jogo de cartas sempre foi um mistério obscuro para mim. Não, impossível. Por que, Dale? Não é tão difícil assim, Lowell respondeu. Não há nada em bridge a não ser memória e raciocínio. Você já escreveu um artigo sobre a memória. Bridge será uma moleza para você, será fácil para você. E logo, antes mesmo de eu perceber o que estava fazendo, encontrei-me pela primeira vez numa mesa de bridge. Tudo porque ele me disse que seria moleza para mim e que o jogo parecia fácil. Falando em bridge, eu me lembro de Eli Culbertson, cujos livros sobre bridge foram traduzidos em vários idiomas e já venderam 1 milhão de cópias. Mesmo assim, ele me contou que jamais teria feito do jogo uma profissão se uma jovem não houvesse lhe assegurado que seria fácil para ele. Quando ele foi aos Estados Unidos em 1922, procurou um emprego para ensinar filosofia e sociologia, mas não conseguiu. Depois, ele tentou vender carvão e fracassou. Então, ele tentou vender café e fracassou nisso também. Ele sabia jogar bridge, mas nunca pensou naqueles dias que algum dia ele ensinaria outros a jogá-lo. Ele não era apenas um mau jogador, mas também era muito teimoso. Ele fazia tantas perguntas e fazia tantas análises que ninguém queria jogar com ele. Então, ele conheceu uma linda professora de bridge, Josephine Dillon, apaixonou-se e casou-se com ela. Ela percebeu que ele analisava as suas cartas cuidadosamente e o persuadiu
que ele era um gênio em potencial na mesa de baralho. Foi somente este encorajamento, Culbertson me contou, que fez com que ele fizesse do bridge uma profissão. Clarence M. Jones, um dos instrutores de nosso curso em Cincinnati, Ohio, contou como o encorajamento e fazendo os erros parecerem fáceis de corrigir, mudaram completamente a vida de seu filho. Em 1970, o meu filho David, que tinha 15 anos na época, veio morar comigo em Cincinnati. Ele tinha passado por maus bocados. Em 1958, a sua cabeça foi aberta em um acidente de carro, deixando uma cicatriz horrível em sua testa. Em 1960, a sua mãe e eu nos divorciamos, e ele mudou-se para Dallas, Texas, com a sua mãe. Até a idade de 15 anos, ele havia passado grande parte de seus anos escolares em classes especiais para alunos com dificuldade de aprendizagem no sistema escolar de Dallas. Possivelmente por causa da cicatriz, os administradores da escola haviam decidido que ele fora afetado no cérebro e que não conseguiria acompanhar o ritmo normal. Ele estava 2 anos atrás do grupo de sua idade, então ele estava apenas no 7º ano. Mesmo assim, ele não sabia a tabuada, somava usando os dedos e quase não conseguia ler. Havia um ponto positivo. Ele gostava de montar e desmontar TVs e rádios. Ele queria se tornar um técnico de TVs. Eu o encorajei nisso e indiquei que ele precisava de matemática para se qualificar no treinamento. Eu decidi ajudá-lo a dominar este assunto. Nós fizemos 4 grupos de cartas: multiplicação, divisão, adição e subtração. Enquanto passávamos pelas cartas, nós colocávamos as respostas corretas na pilha descartada. Quando David errava uma, eu lhe informava a resposta correta e depois colocava a carta na pilha de repetição, até que não havia mais nenhuma carta. Eu fazia um grande alvoroço cada vez que ele acertava, especialmente se ele não havia acertado a resposta anteriormente. Cada noite, nós passávamos pela pilha de repetição, até que não havia mais nenhuma carta. Cada noite, nós cronometrávamos o exercício. Eu prometi a ele que quando ele conseguisse acertar todas as cartas em 8 minutos, sem errar nenhuma delas, nós pararíamos de fazer isso todas as noites. Isso parecia um alvo difícil para David. Na primeira noite, demorou 52 minutos. Na segunda noite, demorou 48, depois 45, 44, 41 e depois menos de 40 minutos. Nós comemorávamos cada redução. Eu chamaria minha esposa e nós dois o abraçaríamos e todos nós faríamos uma ginga. Ao final de 1 mês, ele estava acertando todas as cartas em menos de 8 minutos. Quando ele fazia um pequeno progresso, ele pedia para fazer novamente. Ele havia feito a descoberta fantástica que aprender era fácil e divertido. Naturalmente, as suas notas em álgebra deram um salto. É incrível como a álgebra se torna mais fácil quando você consegue multiplicar. Ele ficou surpreso quando ele trouxe um B em matemática para casa. Isso jamais havia acontecido. Outras mudanças vieram com uma rapidez quase inacreditável. A sua leitura melhorou rapidamente e ele começou a usar os seus talentos naturais em desenho. Mais tarde, naquele ano letivo, o seu professor de ciências deu a ele um projeto para desenvolver para a feira de ciências da escola. Ele escolheu desenvolver uma série de modelos altamente complexos para demonstrar o efeito de alavancas e manivelas. Para isso, era necessária muita habilidade, não apenas no desenho e montagem do modelo, mas em matemática aplicada. O seu projeto tirou o 1º lugar na feira de ciências da escola, participou do concurso da cidade e ganhou o 3º lugar na cidade de Cincinnati. Isso foi o máximo. Aqui estava um garoto que havia repetido 2 anos, foi informado que fora afetado no cérebro, foi chamado de Frankenstein pelos colegas de classe e ouviu que o seu cérebro devia ter vazado do corte em sua cabeça. De repente, ele descobriu que ele podia realmente aprender e realizar coisas. Qual foi o resultado?
Do último trimestre do 8º ano até a conclusão do ensino médio, ele nunca esteve fora do quadro de honra da escola. No ensino médio, ele foi eleito para participar da Sociedade Nacional de Honra. Uma vez que ele viu que a aprendizagem era fácil, a sua vida mudou por completo. Se você quiser ajudar os outros a melhorar, lembre-se do princípio 8. Use o encorajamento. Faça a falha parecer fácil de corrigir.